Bom, vamos lá, gente. Aula sobre as matrizes culturais do Brasil, né? Então, quando a gente fala de matrizes, a gente está pensando nos elementos culturais e étnicos que deram origem, né, ao que hoje a gente chama de povo brasileiro, tá? Não que outros grupos, outras etnias, ao longo do tempo da história do Brasil, não foram incorporados, mas a origem, a matriz, então, se dá na integração, na miscigenação, na mistura entre três elementos, três povos, três etnias. Tá? Então a gente está falando aqui primeiro de uma matriz indígena, né? O Brasil, então, antes de ser invadido pelos portugueses, possuía aqui uma riqueza muito grande de povos indígenas, né, os povos originários, que aqui habitavam há milênios, há muitos anos antes da vinda dos portugueses. Esse território, que depois foi chamado de Brasil, já possuía diversos povos, com diversas culturas, com diversas línguas diferentes. Esse povo, então, é um dos elementos, uma das matrizes nas nossas origens. A gente pode pensar aqui dessa influência da cultura indígena, dos diversos povos indígenas, não só o que todo mundo fala, né? Olha, a culinária, né? A mandioca, pratos típicos indígenas, mas também a influência na própria língua, na própria maneira que nós falamos, né? Depois, claro, fundindo aí com o português que veio da Europa, mas o nosso sotaque, por exemplo, falar o R, porta, portão, porteira, né, que é típico da cultura caipira, que é resultado da fusão entre povos indígenas e o branco que vai se interiorizar no Brasil e ter contato com esses povos indígenas. Então, o caipira é a mistura do indígena com o branco, né? E aí você tem essa forma de falar, né? Porta, portão, porteira, esse R mais puxado, que é de origem indígena. Né? Então a gente tem essa influência na língua, a influência em diversas palavras. Se a gente pegar aí nome de rios, nome de locais, nome de cidades, tem muito de origem indígena. É uma influência também na nossa religiosidade, na relação que a gente mantém com a natureza aqui, essa coisa de plantas medicinais, de rituais relacionados a essas plantas, também é de origem indígena. Então, assim, a gente tem essa matriz indígena. Uma segunda matriz, então, seria a matriz europeia portuguesa, e também espanhola, porque boa parte do nosso território, por um bom tempo, também pertenceu aos espanhóis. Quando você tem o Tratado de Tordesilhas, você divide esse território aqui, uma parte pertencia aos espanhóis, que depois, né, por meio lá das bandeiras, os bandeirantes que interiorizaram o Brasil e retomaram, vamos pensar assim, esses territórios sob domínio português. Então a gente tem muita influência ibérica, né, do ponto de vista cultural, a influência ibérica dos povos ibéricos, Portugal e Espanha, também na nossa Constituição, né, também como a formação de uma matriz. E aí a gente pode relatar, claro, o português que falamos aqui, mas isso também se reflete, né, na arquitetura das cidades mais antigas, em pratos típicos, em festas tradicionais, na tradição católica brasileira, que é derivada dessa dominação portuguesa. Também podemos citar aqui um traço, talvez, do sentimentalismo dos povos latinos, europeus, povos considerados quentes, e o Brasil traz esse traço, a sobrevalorização da família tradicional, também pode aparecer como um elemento cultural. E a terceira matriz, aqui de origem, são os povos, etnias, grupos culturais que foram escravizados, que viveram situação de escravidão e que vieram da África, um período aí muito intenso, um dos períodos mais complicados da história do Brasil,
que foi o período da escravidão, e esses povos escravizados que vieram para cá também trouxeram, né, elementos culturais relacionados também à linguagem, muitas palavras de origem africana que nós utilizamos, que nós abrasileiramos, sem contar também influências na culinária, influências na musicalidade, o que há de melhor em termos musicais no Brasil, a gente traz dessa origem africana nossa. Elementos relacionados também a danças, a tradições religiosas, as religiões de matriz africana que aqui se estabelecem. Então, assim, a origem do Brasil, as matrizes culturais do Brasil, originam dessas três fontes. Povos indígenas, europeu, ibérico, e povos africanos escravizados que vieram para cá. Tá? Então a gente tem aqui três matrizes. Por que a gente coloca essas três matrizes como fundamentais? Porque elas são os pilares fundamentais da cultura brasileira. Obviamente que a relação entre esses três povos, essas três culturas, foi uma relação de dominação. O povo europeu subjugou africanos e indígenas nativos. Um processo extremamente violento, muitas vezes, uma integração forçada, uma integração violenta, mas que é o traço constitutivo da nossa cultura. Muito se valoriza demais a nossa origem europeia e se esquece, obviamente, das nossas influências indígenas e das nossas influências africanas. Essa é a origem. E na origem está o quê? É um processo de ressignificação dessas três matrizes. O Brasil é como se fosse um buraco negro, que suga culturas diferentes e que vai ressignificar. Tá? Não de forma ingênua, mas de uma forma violenta, porque esse processo cultural é também um processo político, um processo econômico. Mas pensar matrizes culturais brasileiras, a gente tem que pensar na nossa base fundamental, que são esses três povos. Beleza? E aí, claro, ao passar do tempo, ao longo da história, outros povos foram incorporados à cultura nacional, outros elementos, as imigrações europeias, italianos, alemães, ucranianos, poloneses, aqui no estado do Paraná esses grupos são muito presentes, posteriormente asiáticos também, principalmente do Japão, a migração japonesa lá do início do século XX, final do XIX, início do século XX, e esse processo não se interrompeu. O Brasil vai se desenvolvendo do ponto de vista cultural, incorporando esses diversos grupos. Claro, nunca se esqueça que essa incorporação ela não é inocente. Ela está diretamente ligada a processos de dominação, a processos violentos. O Brasil não é o paraíso, mas é uma máquina de incorporar culturas e que se desenvolve dessa maneira. O que traz para nós aqui características culturais que não são encontradas em nenhuma outra parte do mundo. O Brasil é de uma complexidade muito grande. Beleza? Então, mais ou menos um resuminho rápido aí do que seriam essas matrizes culturais do Brasil. Beleza? Valeu, gente. Até mais.